Como vender todos os dias no seu negócio digital? Se você empreende há mais de 24 horas, você sabe que vender é o combustível da sua empresa. Então você precisa vender todos os dias. Por mais que você não goste, é importante então que você tenha um sócio que goste ou desenvolva uma forma de vender sem que dependa de você. O certo é, se você não vende, você não cresce. E se você não tem metodologia para vender, dificilmente você vai conseguir escalar um time de vendas dentro da sua estrutura. Porque é isso, muita gente acha que vender é dom. Eu tenho um tio que vende muito bem porque ele se comunica muito bem. Obviamente que comunicar bem te ajuda a vender e te ajuda a vender melhor. Porém, a venda é script, a venda é metodologia, é conceito. Não é só sobre saber se comunicar e saber convencer alguém a fazer algo. Outro dia eu ouvi um podcast que era um dos líderes da oratória no Brasil, bicampeão brasileiro de oratória. Pasmem, existe uma competição sobre oratória. E ele dizia que ele era péssimo vendedor, que ele não sabia vender. E eu sei por que ele dizia isso. Porque ele não tinha metodologia. Assim como tem gente que você olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa não consegue convencer uma segunda pessoa a buscar um copo d'água para ela, por causa que ela não tem nenhuma empatia e nenhum carisma, mas muitas vezes é um bom vendedor, justamente, repito, porque tem metodologia por trás. Mas o que eu quero te ensinar hoje aqui é como fazer o seu negócio digital vender todos os dias. Então, o primeiro conceito que eu preciso te ensinar e preciso trazer para a mesa é o conceito de você entender muito bem para que público você está vendendo e o que você está vendendo. Em que sentido eu digo isso? Eu vejo muitas vezes no digital ofertas onde a pessoa está comunicando para um tipo de pessoa, para um tipo de nível de consciência dessa persona, desse lead, assim como ela está comunicando da mesma forma para todos os outros leads. Posso dar um exemplo prático. Se você pensar aqui numa pirâmide, né, os 3% acima são pessoas que sabem que tem um problema, que sabem que tem determinado problema e sabem que você tem a solução para o problema delas. Porque vender também, né, empreender, vender é solucionar o problema dos outros, né? Uma farmácia que vende remédio, ela está curando a dor da outra pessoa. A minha agência que vende o produto, o serviço de performance marketing, está curando a dor do cliente de querer escalar as vendas através de um canal digital. Independente do seu serviço, do seu negócio digital, a sua venda é para curar alguma dor. Então esses 3% são pessoas que te conhecem, antes de mais nada, sabem que tem essa dor e sabem que você vende a solução dessa dor. Ou seja, pode ser uma comunicação para esse tipo de pessoa muito mais frontal, muito mais voltada à conversão. O problema é que eu vejo pessoas comunicando assim, negócios, né? Negócios digitais comunicando dessa forma para todas as etapas dessa pirâmide, na quais eu já vou falar quais são essas etapas. Então os 3% você já entendeu, são os negócios que te conhecem, que sabem que precisam de você. Depois você tem outros 17%, que são pessoas que só conhecem a dor, não sabem que você existe com a solução. E aqui, abaixo disso, são pessoas, né, que ganharam consciência da dor. Acabaram de conhecer consciência da dor. Então, 3% sabem e sabem que precisam. 17% sabem e sabem que precisam, mas não te conhecem. Outros 20% acabaram de estar conscientes que precisam, mas também não te conhecem. Ou seja, elas só sabem da dor, não sabem nem que existe solução para essa dor. E por último, a maior etapa de todas, o maior quadrante de todos dessa pirâmide são os 60% das pessoas que não te conhecem e não sabem que precisam de você. E aí que mora o problema, porque a maior parte das pessoas comunica para esses 60% como se estivesse falando para esses 3%. Por isso que a gente vê aí copies super agressivas que parecem que estão num time totalmente errado, porque você não conhece aquela pessoa, aquela marca de lugar nenhum, você nem precisa do produto delas ou nem sabe que precisa e está recebendo aquele tipo de abordagem. Isso só causa frustração, raiva e vontade de bloquear aquele anúncio e bloquear aquele anunciante. Mas é o que mais tem na internet. Então o primeiro fator para você aprender a vender todos os dias é você saber se você está falando para os 3, para os 17, para os 20 ou para os 60%. E cada um você vai falar de um jeito. Por exemplo, para os 3 você vai com certeza vender o seu produto, indicar sua oferta, mostrar logo de cara uma promoção, um cupom de desconto, se a gente estiver falando de produto, o que é que seja, porque aquela pessoa está preparada para comprar. Assim como nos 17, ele só não sabe que precisa de você, ele já está consciente da dor, já está atrás da dor, só não sabe que você resolve. Então você se posiciona como a solução, mas não necessariamente já vendendo de forma intencional. Porque, gente, o processo todo do que eu estou explicando para vocês não é sobre vendas apenas, é sobre levar os 60 a se transformarem no 3, ou seja, aumentar esse nível de consciência. E isso sim, no final, vai levar a uma venda. Então no 17 se apresenta dessa forma. Nos 20%, ele acabou de ficar consciente da dor. Então o que você vai comunicar para ele é que existe a solução para essa dor, ok? E por último, nos 60% você vai comunicar que ele tem aquela dor e nem sabe. Então o que eu posso dizer sobre isso? Por exemplo, uma pessoa que é totalmente sedentária, ok? Que tá gorda e tem nesse mesmo público, dois públicos. A pessoa que sabe que precisa emagrecer e a pessoa que não sabe que precisa emagrecer. Essa pessoa que não sabe que precisa emagrecer, você não vai aparecer para ela falando que ela tá gorda, você não vai aparecer para ela vendendo o seu acompanhamento nutricional ou de personal trainer. O que você vai aparecer para ela é, por exemplo, convidando ela para calcular o IMC.
é uma dica assim de um lead magnet, de uma forma de atrair esse público. O que é o IMC? Índice de Massa Corporal. É um bom lead magnet para um negócio de personal training, para um negócio de acompanhamento. Porque a pessoa pode ficar curiosa. Deixa eu aqui ver qual que é meu índice de massa corporal, qual que é meu índice de gordura. E aí você explica o que significa essa métrica para uma pessoa curiosa, mas que nem sabe que precisa de você. Ela vai calcular e vai perceber que ela tá gorda. Por mais que o espelho já mostrasse isso para ela todos os dias. E a partir do momento ela subiu de nível. Ela deixou de ser um lead, qualquer, um lead dos 60%, que nem tava procurando nada e nem sabia que precisava de algo, para ser alguém que, despertou pra dor. Agora ele ganhou consciência de que ele precisa emagrecer. E aí que você começa a aparecer, por exemplo, com prova social, com transformações que você já causou, mostrando que você já levou pessoas que tinham uma gordura corporal até maior do que aquela pessoa a terem transformação. E dessa forma você vai mostrar pra ela que existe uma solução e que você pode ser a solução do que ela precisa. Então tudo isso que eu tô mostrando pra vocês é só uma linha cronológica, no exemplo mais bobo possível, de como você levar um lead totalmente inconsciente para o resultado de realmente ser alguém pronto para comprar de você. E isso funciona com curso online, funciona com empresa de serviço, isso funciona com marcas, isso funciona em qualquer nicho, porque literalmente o que você está fazendo é simples, é aparecer, aumentar o nível de consciência, apresentar o seu produto, oferecer o seu produto, vender o seu produto. O que você não pode fazer é para essa pessoa que você nem apareceu ainda, você já aparecer vendendo o seu produto. Não é assim que você vai vender todos os dias. Então, a partir do momento que você criou uma abordagem para cada etapa dessa pirâmide que eu mostrei para vocês, você vai atacar cada parte dessa estrutura. E posso te dizer o seguinte, a maior oportunidade está nesse 60%. E eu posso dar um exemplo prático de quem faz isso no digital. Você vê aí Thiago Nigros, do Primo Rico, Érico Rocha. Por que esses caras investem em tanto conteúdo de podcast, por exemplo? Porque o podcast, ele vai possivelmente atingir ou 60% ou os 20%. Porque ele vai atingir esse fundo da pirâmide, gente, também é conhecido como o topo do funil. Ele vai atingir a galera que não tá consciente pra dor e que não conhecia eles. Vai chegar com conteúdo interessante e antes mesmo até do episódio inteiro, é o corte do podcast que te aparece no TikTok. É o corte do podcast que aparece no Reels do Instagram. Porque aquele corte é só pra despertar a sua consciência. É só pra mostrar, olha, o que eu tenho pra oferecer é muito mais denso. Aí você já é uma pessoa que tá atrás da solução e vai lá e busca o episódio inteiro. E no episódio inteiro você vai lá e clica no link. Então olha como é que um modelo de funil de conteúdo, que é o podcast, faz com que você aumente o seu nível de conteúdo, de letracia, de consciência, e que você vá em busca cada vez mais de informação naquilo. Eu aplico essa metodologia aqui na Edens. Eu tenho um podcast onde eu entrevisto empresários. O objetivo desse podcast não é vender. O objetivo desse podcast não é ter views, não é ter lá milhões de inscritos no podcast. É simplesmente aumentar a minha autoridade, né? A partir do momento que tem uma transmissão de autoridade. Eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre autoridade em breve. Mas pra te dizer o quê? Eu aumento minha autoridade quando eu trago um empreendedor foda também pra falar comigo. Você reconhece um dos dois, ou reconhece, ou se identifica com o assunto, e você já vai me ver como uma autoridade, já vai ver o outro empreendedor como uma autoridade. Então, quando você precisar de um serviço de marketing, o João vai vir na sua cabeça, a Edens vai vir na sua cabeça. E é isso que é o propósito de todo um conteúdo de topo de funil. Então, isso é uma etapa muito importante para se vender todos os dias. Quais são os próximos pontos para vender todos os dias, né? Porque não adianta só você saber falar pro topo da audiência, pro topo das pessoas que não te conhecem, para aquelas pessoas que começam a ter interesse. Você precisa ter uma estratégia de um funil de vendas também. Já falei algumas vezes sobre funil de vendas nesse canal, e principalmente no meu Instagram, mas vale sempre ressaltar a importância de se ter esse conjunto de ativos digitais do seu negócio digital que formam um funil de vendas. Então, vou dar um exemplo claro e prático da própria Edens. A gente tem a nossa página de captura, com uma promessa forte na página de captura. A pessoa pode interagir antes de chegar na página, vai interagir com o nosso conteúdo. Eu dei o exemplo do FOMOcast, tem o próprio Instagram da Edens, tem o próprio Instagram da minha marca pessoal, onde muitas vezes eu faço alusão a Edens. Nesse momento, nesse vídeo, eu tô fazendo essa alusão a Edens, então vamos supor que você não é a persona do meu conteúdo, que o meu conteúdo é voltado pro freelancer, pro empreendedor digital que quer escalar seu negócio digital de serviço. Vamos supor que você é um empresário tradicional que precisa de um canal digital bem trabalhado. Mesmo assim, você vai me ver como referência. Por que você vai me ver como referência? Porque eu tô ensinando quem tá no mercado. Então, se eu ensino, eu sou bom, porque eu tenho conhecimento suficiente para repassar esse conhecimento, para gerar valor pro mercado. Então, você também já me vê como autoridade aí. Mas sem perder o fio meado, o que eu quero dizer é que esses ativos digitais funcionam da seguinte forma. A landing page é onde eu vou traçar a conversão que vai vir ou pelo meu conteúdo ou pelos meus anúncios, sempre seguindo a lógica do tipo de público que eu tô atraindo. Uma vez que ele chega na minha landing page e é capturado, ele se transforma num lead. Então, ele vai receber um e-mail, ele vai receber todo um funil de e-mail marketing, toda uma lógica de e-mail marketing para fazer uma marcação comercial comigo ou com o meu vendedor
vendedor da empresa, e aí sim, ele vai entrar numa call, eu vou aumentar o nível de consciência dele ao máximo sobre o serviço, sobre a nossa metodologia, sobre o que a gente oferece, e aí eu vou levar ele para o fechamento. E isso em escala significa vender todos os dias. Porque hoje eu tenho leads diariamente caindo no meu Calendly. Diariamente eu recebo leads. A maior parte deles não é para mim. Eu tenho o tipo de cliente ideal que eu atendo, eu não atendo todas as pessoas que chegam até mim, porque eu já cheguei nesse momento simplesmente porque eu aprendi a vender todos os dias. Aí eu consigo qualificar muito bem para quem eu quero vender e quem eu vou perder o meu tempo ou eu vou imputar o meu tempo a uma reunião comercial, porque tem uma filtragem antes, e nessa reunião comercial eu vou fazer isso que eu acabei de falar, que é aumentar o nível de consciência, mostrar minha metodologia e mostrar que eu sou a opção certa para aquele cliente. Então, gente, para você crescer um negócio em escala, um negócio digital, um negócio de serviço físico, um negócio qualquer, você precisa de volume, você precisa de qualificação, você precisa de um funil, você precisa de uma estratégia de venda, de fechamento, isso feito repetidas vezes. O segredo para escala não está em fazer coisas novas, está em fazer o básico bem feito repetidas vezes. E no processo comercial é igual. Esse é um fluxo comercial básico, padrão, que está aí no mercado. Onde que está o diferencial? É o que a forma como você imputa, a forma como você leva esse lead até a conversão e o produto que você oferece, produto/serviço que você oferece. Então, essa é uma forma prática de vender todos os dias. Eu espero que você tenha gostado, tenha anotado aí no caderninho, ter uma landing page do seu produto ou serviço, ter uma estratégia de atração através de conteúdo ou de anúncios ou não, mas no caso, o I é até melhor, né? Ter uma estratégia de conteúdo para orgânico e ter de anúncios rodando, captar esse lead, nutrir com e-mail, ter uma estratégia de fechamento, um script de vendas. Depois eu posso fazer um vídeo sobre cada etapa se você é um negócio de serviço digital que quer escalar. Mas enfim, é só para te explicar como é a melhor forma de ter esse fluxo, porque quando isso pegar volume, aí sim, você vai seguir a promessa desse vídeo, que é vender todo santo dia no seu negócio. Se você gostou desse tipo de conteúdo, inscreve no canal, porque ajuda que mais pessoas empreendedoras como você vejam esse tipo de conteúdo, tirem insight desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até agora. Senta o dedo no like se foi valioso para você o conteúdo. E é isso. É só o começo, como eu sempre digo, e obrigado.